Então, pessoal, continuando nossa aula, por que estudar interface? A qualidade da interface determina se os usuários aceitam ou recusam um sistema. Interesse comercial, por exemplo. Sucesso ou fracasso de mercado. Então, como eu tinha falado, muitas das vezes nós temos a preocupação, programadores, de solucionarmos a problemática, né? E esquecemos essa parte que é crucial, a forma como esse produto vai chegar para o usuário, como ele vai estar interagindo com o usuário. E deve ser levado em consideração que o usuário muitas das vezes não traz consigo um conhecimento, uma base, né, já de uso do computador. Então, cada vez mais o estudo da IHC busca melhorar essa forma de comunicação. A interface também, além do software, né, que se apresenta para o usuário através de telas e diversos outros componentes, nós teremos também, né, o uso de ferramentas avançadas, simplesmente como o mouse, a forma como o mouse é desenhado, o seu design, o teclado, né? E hoje a questão, como nós vimos, a ergonomia também está presente nesse estudo da IHC, né? A importância das interfaces homem-computador. Então, proporciona uma substancial diferença no tempo de aprendizado, na velocidade de execução, na taxa de erro e na satisfação do usuário, ou seja, busca cada vez mais otimizar o uso do computador, né, e reduzindo cada vez mais o tempo, né, de utilização do ser humano com o computador, ou seja, diminuindo a questão da burocrática que muitos programas ainda hoje trazem. Projetistas reconhecem que os sistemas que são fáceis de serem usados geram uma margem competitiva na recuperação da informação. Automação de escritório e computação pessoal. Então, percebe-se claramente que a IHC é de fundamental importância dentro da área, né, uma área muito mais abrangente, que seria a engenharia de software, né, o estudo da ciência da computação, das formas de desenvolvimento de software. E a gente não poderia deixar de fora essa área bem, né, específica, que é a IHC. Cada vez mais melhorar a forma de apresentação, as formas de comunicação entre o homem e o computador. Continuando, né, sobre a importância das IHC, poderíamos dizer que programadores e equipes de garantia de qualidade estão mais atentos e cuidadosos com relação aos itens de implementação que garantem interface de alta qualidade, sem sombra de dúvida. É o que a gente já tinha comentado. Gerentes de centros de computação estão trabalhando no sentido de desenvolver regras que garantam recursos de software e hardware que resultem em serviços de alta qualidade para seus usuários. Então, cada vez mais buscando, né, um produto que seja muito mais amigável, que se apresente de uma forma mais simples, mais simplificada e que agilize cada vez mais esse processo de comunicação. Bom, aqui a gente coloca exemplos de interface dos principais sistemas operacionais, pelo menos os mais utilizados, em termos de usuários de microcomputadores. Nós temos aqui o primeiro, a interface do Windows 7, né, já a sua evolução aqui, o seu sucessor, o Windows 8. Na verdade já temos aí sendo lançados o 9 e o 10. Né? Temos a interface do Linux Ubuntu, né, que seria o software livre, enquanto que os dois primeiros aqui seriam proprietários. E por último nós temos a interface do Macintosh, né, sistema operacional Macintosh. Então são sistemas que usam a interface gráfica com o usuário. Como nós vamos perceber mais adiante, todas as gerações e tipos de interface existem, né, pela evolução após aquela forma rudimentar de comunicação e interação entre o humano e o computador, surgiram facilidades que hoje a gente usa o computador basicamente através de ambientes gráficos. Bom, a história da interface. Primeira geração, nós colocamos aqui a baseada em comandos escritos pelo próprio usuário, né, que seria a Square Interface. A comunicação é puramente textual e é feita via comandos. Exemplos: Unix, MS-DOS, né, e outros sistemas operacionais de mainframes. Ainda hoje, né, o próprio Linux, nós temos os shells, né, que seriam os ambientes de interação entre
o humano computador, mas através de linhas de comandos, né? Comandos específicos, linguagens específicas do sistema operacional que nós devemos interagir através de prompts. Ainda hoje, em algumas situações como configurações de serviços de rede, gerenciamentos, ainda se faz a necessidade do uso desses ambientes. Então, aí nós teremos a primeira geração de formas de interação de interfaces aí com o usuário. Okay? Segunda geração, um menu simples, uma lista de opções apresentada ao usuário e a decisão apropriada é selecionada via algum código digitado. Bom, a gente ainda hoje se depara, não diretamente, mas indiretamente, quem tem uma conta bancária vai conversar com o seu gerente, percebe que ele, ambientes como o sistema do Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos, ainda usam aquela telazinha preta, através de caracteres, que tem lista de opções e ele vai digitando, algumas opções selecionadas da tela. Já foi um grande avanço. Através das linguagens de programação, como o COBOL, outra linguagem bastante comercial utilizada da época, o Clipper, que foi possível se fazer essa forma de interação. Então, em relação à primeira geração, já houve um grande avanço aí. Já na terceira geração, ela é muito mais orientada a janelas, interface de apontar e apanhar, conhecidas como interface, WIMP, seriam Windows, ícones, menus e points device. Então, nesses ambientes gráficos, a gente percebeu através de estudos, especificamente da Xerox, a época que desenvolveram os primeiros ambientes gráficos, e uso de dispositivos apontadores como o mouse, e foram copiados pela Apple, e mais tarde pela Microsoft, através do Windows. Esses ambientes aí buscam uma maior interatividade entre o usuário e a máquina, trazendo maior facilidade e também a questão da produtividade. Traz o conceito de mesa de trabalho. Então são ambientes que são criados, ambientes virtuais, muito mais avançados do que aqueles já falados nas gerações anteriores. Na quarta geração, nós temos hipertexto, e multitarefas, que seriam as GUI, mais as UI, os ambientes para o web. Esta geração soma aos atributos das interfaces de terceira geração, as técnicas de hipertexto e multitarefa, ou seja, a gente percebe que traz todas aquelas tecnologias, aquelas tecnologias da geração anterior, mas trazendo um maior avanço, principalmente em ambientes corporativos, ambientes de rede, ambientes da web e dispositivos móveis. Hoje nós vivemos na era da computação em nuvem, onde as informações estão disponibilizadas na web, na rede, os sistemas distribuídos avançaram bastante, e que essa facilidade deve ser buscada também das formas de interação entre o humano e o computador. Não é simplesmente disponibilizar conteúdos, mas formas organizadas para que os usuários, à medida do possível, encontrem com certa facilidade e agilidade essas informações. Bom, por último, vamos falar aqui sobre os tipos de interface, homem-computador. CUI seria o caractere, baseado em interface do usuário. São as interfaces fundamentadas em textos, caracteres alfanuméricos, fazendo uso de metáfora, de uma máquina de escrever ou de um teletipo. Fazem parte das primeiras gerações de interface homem-computador. Então, ou seja, há uma relação direta desse tipo de interface com aquela primeira geração. E aí é um exemplo do ambiente, do prompt do Windows. Antigamente este ambiente era um sistema operacional, à época do MS-DOS, primeiro sistema operacional da Microsoft. E percebam que é muito mais fácil hoje em dia utilizar ambientes gráficos, outros tipos de ambientes, do que esses ambientes textuais, baseados em caracteres. Mas mesmo, como eu já tinha falado anteriormente, mesmo assim, há necessidade em algumas situações de fazer uso de ambientes de interação desta forma. GUI seriam as interfaces do usuário gráficas, São as interfaces fundamentadas em gráficos e desenhos, fazendo uso de metáforas de mesas de trabalho, documentos, botões, janelas e assim por diante, Fazem parte da terceira geração.
né, no ambiente computacional. Então, esses ambientes trouxeram uma facilidade imensa, né, para os usuários. Foram lançados no mercado através da Apple, através do Macintosh. À época, a Xerox desenvolveu a pesquisa, descobriu, né, essa solução, mas os seus líderes à época não acharam viável, né, que a Xerox pudesse lançar esses ambientes gráficos e uso de dispositivos apontadores, como um mouse. E para a sorte, né, da Apple e da Microsoft, né, uma foi copiando da outra as soluções e foram adequando a cada um ao seu produto, né, e a oferta de mercado de trabalho. PUI, né, que seriam as interfaces de usuário baseados em canetas, né, são as interfaces compostas por um monitor de vídeo em formato de uma planilha ou bloco de anotações que recebe dados através de uma espécie de caneta eletrônica. As interfaces fazem uso da metáfora de se escrever ou desenhar em um papel de maneira manuscrita. Artistas plásticos, né, pessoas que trabalham com ambientes gráficos, né, com artes gráficas, usam bastante essa forma de comunicação aí, tá? Esse tipo de interface. E a gente percebe que nos primeiros dispositivos móveis, como tablets, smartphones, né, possuíam canetas, né, que você poderia estar utilizando de acordo com o software para uso textual ou desenhos, né, e assim por diante. Então, é uma ferramenta bastante utilizada para alguns profissionais, principalmente aqueles que trabalham com ambientes gráficos. O VRUI, por último, seria a interface de usuário baseada em realidade virtual. São as interfaces fundamentadas no paradigma da realidade virtual e utilizadas com muito menor frequência que as anteriores, por limitação de custos e tecnologia. Bom, a gente já consegue perceber a aplicação, né, em várias áreas do conhecimento, por exemplo, fiscalização eletrônica de veículos, né, pode ser identificada a placa do veículo, uma leitura, né, a busca em uma base de dados, ambientes que simulam hologramas, né, e diversos outros. Então, é uma tecnologia ainda pouco utilizada, pouco aplicada, a gente não costuma ver com tanta frequência, mas a tendência futura é a utilização em grande escala. Então, aí nós teremos nosso último tipo de interface. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Essa semana eu desejo bons estudos para vocês, realize todas as atividades, né, de classe, de casa, respondam e comentem as respostas dos seus colegas no fórum, participem, né? A interação não se restringe somente à disciplina IHC, mas vocês devem levar também para seus ambientes de estudos, apesar que o curso é à distância, mas busquem fazer grupos de trabalho, né? Realizem as atividades, entreguem nos prazos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato através do nosso e-mail. Então, boa semana e até a próxima.